nós estávamos trabalhando esse roteirozinho que seria o roteiro da entrevista com ele. Esse roteiro, me parece que ele tem que ser algo meio passado para ele, tem que ter um toque de improvisação, mas ao mesmo tempo um toque de coisa planejada. Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day... Coisas que você lembra, ele entrou no Natal. Sabe que eu não lembro quando ele entrou, né? Pra mim, o Sr. Roberto sempre esteve. Não me lembro exatamente a época. Acho que ele entrou ele deve ter entrado na Caio Prado, é isso? Aham, 72. Era uma época que era muito grande, né? Chegou até 5.000 alunos, então... Rocky Raccoon checked into his room only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. Eu tenho insistido esses anos todos com os nossos funcionários que existem basicamente dois tipos de educadores numa escola. Existe o educador da sala de aula e existe o educador fora da sala de aula. O tio Robério é um educador fora da sala de aula. E ele tem essa consciência. Ou seja, ele sempre deu as referências para vocês, sejam através de um pito, né, de uma repreensão, de uma bronca, ou seja, através do afeto, do gesto amigo e acolhedor. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, viu? Aí vai uma mensagenzinha para ele também, viu, tio Roberto? Sem a sua presença nos meus treinamentos, quem é que vai dizer para os funcionários a importância de trabalhar nessa escola? Quem vai dizer para eles qual é a tradução do nosso logotipo, das nossas bolinhas? O senhor sempre me ensinou a mim, o Rubens, que era um outro apaixonado pelo senhor, qual é o sentido primordial de trabalhar nessa escola, que era o aprendizado mútuo. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu fico um pouco, depois eu saio daqui. Eu vai embora, eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Eu conheci ainda na época em que o equipe estava na Caio Prado, no início da escola. E ele veio como vocês sempre conheceram, como ele está saindo. Ele chegou calado, tranquilo, e foi ocupando o espaço, e foi, no transcorrer do tempo, se transformando numa referência para a escola, uma referência para a direção da escola, para os professores, para os alunos. Acho que a grande marca do Robério é mesmo essa capacidade que ele tem de ocupar, de ser uma referência, de ocupar um espaço importante dentro da coletividade, sem ter nunca procurado se impor, sem nunca ter levantado a voz. Ele sempre foi muito respeitado, muito querido por todos nós, né? Sempre foi considerado um participante do grupo, dos pais da escola. Eu fico fora de si. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Eu fico louco, eu fico bem assim. Eu fico sem ninguém em
quando eu cheguei na escola, uma das dimensões que me chamou a atenção na presença do Sr. Robério é que ele era um histórico, né, no sentido que estava desde o começo, que não era saudosista, que não tinha mitos, que não estava preso no passado, que era capaz de ter um olhar com saudade de momentos bons, de momentos muito difíceis, de momentos divertidos, de momentos emocionantes, de uma narrativa sobre o passado da escola muito rica de detalhes, mas que em nenhum momento diminuía as exigências do presente, ou via o presente com o olhar do passado. E ele era muito bravo, era um cara muito bravo, ranheta, mas sempre foi levado com muito carinho por todo mundo. Desde a homenagem que vocês fizeram para ele esse ano, foi um troço que me comoveu muito, porque durante todos esses anos ele foi homenageado, mas não dessa forma, né? Quer dizer, sempre foi homenageado com o carinho dos alunos, apesar de ser chato, de ficar me cortando, de brigar, de reclamar, de chiar, de berrar quando havia barulho nos corredores. Tá? Ele sempre foi assim, muito zeloso da função dele. Mas ele nunca foi um cara que foi desrespeitado pelos alunos depois, no final do processo. Claro que durante o processo sempre houve brigas e o aluno respondia, às vezes grosseiramente, ou ele respondia grosseiramente. Essa relação sempre foi uma relação tensa da bagunça, na hora da bagunça, porque ele não admitia a bagunça, nunca admitiu bagunça. Mas eu acho que no passado ele era mais radical. Acho que o tempo foi permitindo que ele se mostrasse como um cara mais carinhoso. Eu acho que, pelo menos naqueles tempos iniciais, ele era um cara muito menos próximo dos alunos. Eu vejo o Robério muito próximo dos alunos hoje. O senhor Robério deixou aqui presente, ele vai basear nisso, né? A experiência dele está aqui presente também. E se ele for ficar, ou que a gente vai esperar agora para diante, eu creio que vai basear no que ele deixou, no que essa bagagem que ele deixou. Ele pode citar por aí uma referência para a gente citar, né? Nosso serviço de trabalho. Ele é 100%, né? Uma pessoa 100%. Né? Quando eu chegava, ele ficava olhando no relógio para ver que hora que eu chegava. Se eu chegava um minuto atrasado, ele já... É uma pessoa muito exemplar, sabe? Uma pessoa que... Acho que todo mundo aqui tem o maior carinho por ele. Sr. Robério, eu peço muito a Deus que o senhor seja bem feliz, né? Que o senhor não esqueça da gente. Trabalhamos 8 anos juntos e um dia eu pretendo visitar o senhor lá na sua casa. Você
já fiquei tão mal, sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar